Olá! Se você não me conhece, eu sou Amanda Teodoro e eu tô aqui para te ensinar mais uma fonte de tráfego. Agora a gente vai falar sobre o Google Ads, a plataforma de anúncios do Google, que engloba também o YouTube. Assim como o Facebook tem dentro da sua plataforma de gerenciador de anúncios o Facebook e o Instagram, o Google também tem o Google em suas redes e o YouTube, tudo dentro do mesmo gerenciador de anúncios. Eu quero mostrar para você como trabalhar com mais essa fonte de tráfego. Quando você se torna um gestor de tráfego e adiciona várias fontes de tráfego no seu currículo, no seu know-how, fica muito mais fácil de você conseguir construir estratégias mais assertivas para o seu cliente e se tornar um gestor de tráfego ainda melhor, com ainda mais potencial. Então a nossa ideia aqui é conseguir trazer o maior número de fontes de tráfego para te ajudar a ser um multiplataforma e não ficar preso em uma única plataforma e as suas limitações. Eu não acredito que exista uma fonte de tráfego que é melhor do que todas, tá? Eu entendo que para determinados momentos de cada funil, uma fonte de tráfego é a melhor escolha. Então, quando você consegue trabalhar com várias fontes de tráfego, você consegue fechar o funil de consumo, né, o processo de consumo do cliente, do começo ao fim, sem deixar nenhum tipo de ruptura no meio do seu processo. Para a gente começar a falar do Google, a gente precisa falar sobre hábito de consumo. Diferente do Facebook e do Instagram, aqui não é uma rede social. As pessoas normalmente estão procurando por algo, consumindo algo com mais intencionalidade do que quando eles estão numa rede social. Lembra que a gente falou lá no curso de Facebook, de Instagram, que quando a pessoa tá na rede social, ela tá ali rolando o feed, querendo se distrair, né? Vendo ali o gatinho, a vizinha, a fofoca. E aí você precisa, enquanto anunciante, chamar a atenção dela, fazer ela parar de rolar o feed e fazer ela querer prestar atenção naquilo que você está falando. Aqui no Google, o cenário é completamente diferente. Aqui a gente está falando sobre uma fonte de tráfego que é completamente de busca, de pesquisa. Dentro do Google, na verdade, sempre as pessoas estão em busca de algo, elas estão pesquisando alguma coisa. Seja na rede de pesquisa, seja no display, no YouTube, nos aplicativos, é sempre o usuário indo atrás de algum determinado tipo de informação. E aí você coloca ali o seu anúncio que tem uma ligação com aquele conteúdo, com aquelas palavras-chave, na frente dele para que ele tenha acesso àquele conteúdo antes de consumir o conteúdo original que ele foi buscar. Então assim, apesar de ser uma fonte mais assertiva, você tem a possibilidade de colocar os seus anúncios nas palavras-chave corretas, nas palavras de pesquisa dentro do YouTube corretas, ainda assim é uma fonte de tráfego um pouco mais hostil, porque a pessoa sabe exatamente o que ela está buscando. Então as chances dela ignorar o que você tem para mostrar, principalmente quando a gente está falando de display ou de YouTube, é muito maior do que quando ele está ali na rede social, mas ainda não sabe muito bem o que ele está procurando e ele acaba encontrando o seu anúncio ali no meio do caminho. Toda fonte de tráfego que você for trabalhar, é muito importante que você entenda qual é o perfil de consumo das pessoas. Quando a gente está falando de Google Rede de Pesquisa, a gente tem um perfil diferente de rede de display, que é diferente do YouTube, que é diferente de qualquer consumo de vídeo dentro de qualquer site, que é diferente de aplicativos. Então assim, mesmo dentro dessa mesma fonte de tráfego, a gente tem diferentes maneiras de consumo. Isso é normal, é natural. Então você precisa se adequar e entender que cada uma dessas fontes, né, cada uma dessas ferramentas dentro dessa fonte de tráfego vai atingir o seu cliente em um determinado ponto do seu funil de vendas. Do seu funil de atração, do seu funil de vendas, do seu funil de captação de cadastros, enfim. Cada um deles tem um papel importante, nenhuma delas é melhor ou pior, mas cada uma delas tem um papel determinante em um determinado momento do funil. E isso é o que é mais legal em ser multiplataformas, porque você consegue cobrir todas as bases, não deixar que nada fique fora do alcance da sua publicação, do alcance da sua campanha. Você não perde, né? Não deixa ali o cliente escorrer pelos seus dedos, porque você está o tempo todo colocando a sua marca, o seu produto, o seu serviço em contato com o potencial cliente. Tudo que eu vou ensinar para você aqui nesse treinamento de Google Ads é fruto da minha experiência e das minhas aplicações. Fica à vontade para fazer suas perguntas aqui nos comentários, enviar para mim as suas perguntas. Eu estou disposta e aberta para responder todas as suas dúvidas. Vamos começar agora, então, explicando na próxima aula quais são os tipos de campanha que você consegue realizar dentro do Google Ads. Eu te vejo na próxima aula. Até lá!